O Brasil acordou, acabou o medo. Ninguém mais está muito preocupado com o coronavírus. Pelo contrário, quem se liga muito na televisão se assusta e tem medo de que pode estar acontecendo logo ali. Mas o que acontece é que os números realmente provam que essa pandemia pode ser uma pandemia do medo. A gente não deve ter medo da doença, a gente deve ter respeito. As nossas vidas não podem parar, mas também nós não podemos enviar soldados à guerra, numa guerra que pode acabar de uma forma muito ruim. Então, o que fazer agora? Acontece que ainda não existe uma resposta perfeita, assim como é tudo na medicina. Não é 8, não é 80. A medicina não existe resposta certa, existe o mais certo a se fazer. Um tratamento, por exemplo, de uma pneumonia, existem vários medicamentos que podem ser abordados. É claro que a gente pode escalonar o antibiótico, mas nem sempre aquele antibiótico vai ser bom para todo mundo. Assim é a quarentena. No momento nós sabemos que pode sim diminuir e diminui o alastramento do vírus, mas a gente não sabe se realmente isso vai confirmar que o vírus era tão perigoso assim. Na verdade, a gente ainda tem uma pulga atrás da orelha. A gente sabe que as pessoas acima de 60 anos, principalmente aquelas com comorbidades, vão ser mais atingidas. Não quer dizer que os jovens também não correm risco, assim como outras infecções. O que surgiu o medo nessa pandemia foi que o contágio dessa doença é muito grande e a escala é exponencial. Foram previsto que milhões de brasileiros ficariam infectados, o que ainda não foi correspondido. Seriam as medidas da quarentena que devem ter auxiliado em reduzir? Acredito que sim. Será que nós devemos ficar em quarentena para o resto da vida? Claro que não. Nós precisamos achar o ponto em que o risco-benefício é melhor. Nesse momento, essa é a última semana da quarentena aqui no Brasil oficial. O Ministério da Saúde já mostrou que vai fazer medidas para a menor contenção, da população, vai liberando aos poucos alguns serviços, porque se a população brasileira não morresse do vírus, eles acreditam que provavelmente morreria de fome, desemprego e violência. Ontem o discurso do presidente foi muito mais condizente do que um chefe de uma nação deveria dizer. Ao invés de falar que é apenas uma gripezinha, ele deveria ter parcimônia nos seus pensamentos e falado como falou ontem, que ele vai estudar sem que vidas sejam descartadas, ele vai estudar a melhor forma de mostrar ao público que tem esperança sim e que dá para alguns serviços voltarem e que a economia do país deve girar, deve continuar. Então, as autoridades de saúde, junto com as autoridades maiores do Brasil, já estão chegando nesse ponto. E se Deus quiser, o que vai pairar no ar será a esperança e não o medo, porque o medo pode matar muito mais que qualquer doença no mundo. A esperança do povo não deve ser retirada, e nem a esperança de que a cura pode existir e que as pessoas podem ter relações interpessoais com a segurança necessária.